Bem-vindos a mais um Vacinação Proteger o Futuro. Hoje vamos falar sobre varicela. É uma doença muito frequente na infância. É causada por um vírus e manifesta-se por bolhas ou borbulhas na pele. Para nos esclarecer sobre esta doença e perceber, de facto, qual é o papel da vacina na sua prevenção, temos hoje para conversar o Dr. Hugo Rodrigues, é pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo. É também autor do blog Pediatria para Todos. Dr. Hugo, muito obrigada por estar connosco. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre varicela, uma doença que muitas famílias são confrontadas com ela. Vamos tentar perceber, é uma doença que é associada normalmente às crianças muito pequeninas, é benigna, por assim dizer, nas crianças pequenas. É verdade? Que doença é esta? Sim, são verdade as duas afirmações. A primeira é que a varicela é muito típica da infância e há estudos internacionais e portugueses que demonstram que cerca de 90% dos casos acontecem até à adolescência e 95% acontecem até aos 18 anos, portanto, até à idade adulta. Portanto, é claramente uma doença pediátrica e muito característica dos primeiros anos. É uma infecção muito comum, como já vimos, é provocada por um vírus. A taxa de complicações existe, como existe para todas as infecções, mas é muito reduzida para crianças pequenas. E este é um aspecto muito importante, porque efetivamente são as que mais infectam e é bom que a maior parte delas não tenham complicações e seja, como disse muito bem, uma doença tipicamente benigna. Não é isenta de riscos, esses riscos existem para crianças pequenas, mas para além de existirem para crianças pequenas, e este é um dado muito importante, e que quando falarmos das vacinas também vamos voltar a ele, o risco de complicações é bastante maior nos adolescentes e nos adultos. Daí nós temos que olhar para a varicela como, digamos, uma boa doença para os pequenos. Exato. E uma má doença para os mais velhinhos. Claro. Sabemos que nos pequenos é muito incómoda porque há a questão das Sim. bolhas, das borbulhas, da comichão, etc. Sim. E mesmo a febre, que às vezes é alta e pode ser difícil de controlar, porque as nossas armas terapêuticas para a febre não são exatamente iguais às das outras doenças, portanto causa algum desconforto, mas ficamos por aí na maior parte das vezes, felizmente. Claro. Nesse sentido, falando das crianças mais pequenas, que sim, podem existir complicações, estamos a falar de que complicações, em que idades? Pronto, nós temos dois grandes grupos de complicações, podem surgir em qualquer idade, como disse há pouco, são menos frequentes nas crianças pequenas e são mais frequentes a partir da adolescência, portanto nos mais velhinhos. O primeiro grande grupo de complicações, que é o mais frequente, tem a ver com o que nós chamamos de uma sobreinfecção bacteriana, ou seja, a principal complicação são as borbulhinhas que existem na pele, que a criança, conforme coça, essas borbulhinhas fazem com que a pele não esteja íntegra e, portanto, as bactérias, os micro-organismos que nós temos naturalmente na pele, podem entrar para uma zona mais profunda e provocar infecção local. Portanto, esta infecção da pele é a complicação mais frequente da varicela e é uma infecção relacionada com a presença dessas bactérias. Não especificamente com o vírus, mas a probabilidade de podermos ter aqui outros micróbios a agir. Temos esta questão da infecção na pele, podemos ter infecções mais profundas e com maior gravidade, podemos ter também uma sobreinfecção a nível pulmonar e dar uma pneumonia. Portanto, estas são assim as complicações não relacionadas com o vírus mais frequentes. Claro, mas na verdade até são bastante fáceis, entre aspas, não é? Há toda uma parte de prevenção, de cuidar bem da pele, da higiene. Exatamente. Para poder evitar, desde logo, não é? unhas curtinhas, mãos bem lavadas, e agora fala-se muitas mãos lavadas, espero que este hábito fique para a frente também. Portanto, ter algum cuidado com desinfecção quando começam a surgir alguns sinais de que aquelas lesões possam estar mais inflamadas. Portanto, temos efetivamente algumas armas para ajudar a prevenir. Para além disso, tirando aquela infecção mais profunda, as outras nós tratamos relativamente bem e sem grandes problemas, o que também é simpático, digamos assim. Depois temos um outro grupo relacionado, de complicações relacionado com o próprio vírus, que nos coloca mais questões, nomeadamente a possibilidade de atingimento cerebral ou do cerebelo, em que podemos ter aqui manifestações neurológicas e alterações neurológicas um pouco mais complicadas. A própria pneumonia pode também não estar relacionada com outros micro-organismos, ser uma ação direta do vírus, portanto aqui tem uma ambivalência, digamos assim. Mas eu diria que, a grosso modo, temos estes dois grandes grupos de complicações e é sobre eles que nós temos que estar aqui. Já vamos falar sobre as vacinas, mas estivemos aqui a explicar às pessoas que de facto a doença é benigna nas crianças. Porque é que ela é tão, ou pode ser agressiva, ou pode ser tão má nos adultos?
Pois não se sabe muito bem o porquê da taxa de complicações ser maior nos adolescentes e nos adultos. Mas a verdade é que é assim e, portanto, é uma realidade. Temos aqui outro aspecto que também temos que ter atenção, que tem a ver com as mulheres em idade fértil. Porque as mulheres em idade fértil que não tiveram varicela, se apanharem a varicela durante a gravidez, particularmente nas primeiras 20 semanas de gestação, podemos ter quadros muito graves para o bebê. Não tanto o risco para a mãe, mas muito graves para o bebê. Para além disso, também a varicela que é apanhada 5 dias antes do parto ou 2 dias depois do parto, tem risco do recém-nascido poder ter formas graves de varicela. Portanto, eu diria que este grupo das mulheres em idade fértil levanta-nos ainda mais questões, não só pelas próprias complicações que elas podem ter, mas também pelo risco de poder ter complicações de se engravidarem para o próprio bebê. Claro, já vamos falar, obviamente, dos grupos de risco. Estamos a falar de uma doença cuja vacinação não está incluída no Programa Nacional de Vacinação. Ainda assim, o Infarmed autoriza a administração dessa vacina e, com certeza, muitos tem médicos... indicações. Exatamente. Porquê é que ela não está e de que forma é que os médicos a aconselham por não estar no programa? Aqui a grande questão tem a ver com o risco de complicações. Nós sabemos, como eu disse há pouco, que os adolescentes e adultos têm mais risco de complicações. Sabemos também que as pessoas com baixa das defesas imunocomprometidas também têm mais risco de complicações e, portanto, são estes dois grandes grupos que nós temos que estar mais atentos. Como as complicações nas crianças são baixas, a varicela deixa-nos um pouco mais tranquilos. Mas a grande questão que se prende com a vacinação até nem é tanto esta. O que nós sabemos, e a própria Organização Mundial de Saúde estabelece isto claramente, é que se nós pudermos prevenir de forma generalizada a varicela, ou seja, incluindo a vacina num Programa Nacional de Vacinação que nos permita uma cobertura vacinal superior a 80%, se nós conseguirmos ter uma vacinação praticamente universal da população, isto é benéfico. Porque assim, sendo uma doença tão frequente, nós deixaríamos de ter a doença e as suas complicações associadas. Claro. O que nós percebemos com os estudos que foram feitos é que a vacina, se não for dada assim de forma universal, não permite a tal imunidade de grupo, portanto se fala também agora sobre o coronavírus, mas a proteção indireta de toda a população. E pronto, se nós não conseguirmos ter esta imunidade de grupo, e para essa imunidade precisamos dos tais 80% de cobertura vacinal, há o risco de podermos deslocar a varicela de idades mais precoces para idades mais avançadas. Ou seja, as crianças efetivamente passam a ter pouca varicela, mas quando chegam à adolescência ou à idade adulta, até porque não sabemos muito bem qual é a duração da proteção da vacina, quando chegam à adolescência ou à idade adulta, têm mais probabilidade de vir a desenvolver uma varicela. E como já falamos para trás, essa é uma idade em que tem mais risco de ter complicações, portanto, não é benéfico este tipo de proteção. Resumindo, o que está recomendado neste momento pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que segue as mesmas recomendações, é, se houver uma vacinação universal num Programa Nacional de Vacinação, faz sentido dar a vacina da varicela. Se não houver, se as taxas de cobertura vacinais forem mais baixas, não se deve dar a crianças saudáveis, pelo risco de poder deslocar a varicela para idades mais velhas. Os únicos grupos que estão com indicação de ser vacinados contra a varicela, sim, são os adolescentes que não tiveram história de varicela. Atenção particularmente às raparigas, mas os rapazes também têm essa indicação. Se houver dúvidas, pode-se dosear anticorpos contra a varicela para ter certeza se já contactaram ou não. E são as crianças que contactam com imunocomprometidos, com pessoas que tenham baixa das defesas, quimioterapias, SIDA, enfim, uma série de doenças que possam baixar as defesas. Estes grupos de risco têm indicação de fazer a vacina da varicela para preveni-los a eles e às pessoas que contactam com eles. Todos os outros, neste momento, não têm indicação formal, volto a dizer, seja pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde, seja pelas recomendações da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Doutor Hugo, qualquer pai terá ouvido dizer aquela frase de que quando há uma criança que tem varicela, vamos juntar todas as outras que convivem à volta dela, fazer a chamada festa da varicela, para que faz muito nos Estados Unidos, sim. Exatamente, para que possam apanhar várias, salvo seja, a doença de uma vez. Esse tipo de comportamento é de alguma forma adequado? Eu não tenho nada contra. Eu vou fazer aqui uma confissão pública, que eu fiz isso com os meus filhos. Portanto, meus filhos apanharam varicela, porque tinham um primo com varicela, então eles foram brincar com o primo com varicela, porque eu disse, meninos, hoje vamos brincar com o Rodrigo, porque ele está com varicela, e sabia que passado 15 dias, e isto também é interessante, nós sabemos que o tempo de incubação da varicela
anda muito próximo dos 15 dias, 10, 15 dias. E pronto, eu sabia que passado 15 dias eles iriam ter, pronto, já estava atento e tomei todas as medidas necessárias. Como o risco de complicações é baixo, e eu não tenho nada contra este tipo de comportamento. Agora, também sei que eu estou numa posição, se calhar, um bocadinho privilegiada para estar à vontade Sim. com isto, porque eu lido com a varicela com muita regularidade e, se calhar, a maior parte dos pais não se sentem tão confortáveis. Aliás, o meu irmão gêmeo não quis fazer isso com as minhas sobrinhas. Portanto, Cada... já tivemos uma posição diferente, se calhar, fruto da minha formação profissional. Claro. Mas confesso que eu aqui sou um bocadinho liberal, eu não tenho nada contra isto, desde que as pessoas saibam identificar os primeiros sinais de varicela, saibam o que fazer para prevenir as complicações que se podem prevenir e estar atentos aos sinais de alarme para as possíveis complicações. Portanto, confesso que não tenho nada contra, até porque, como já vimos, 90% vão apanhar na infância. Esse fácil Exato. aspecto. Claro. Doutor Hugo, o que é varicela congénita? Pois a varicela congénita é um dos maiores problemas que nós podemos ter com a varicela. A varicela congénita é uma alteração muito grave no desenvolvimento fetal, no desenvolvimento do bebê ainda na barriga da mãe, e caracteriza-se por uma série de malformações a nível cerebral, a nível físico, a nível da visão, a nível dos olhos. Portanto, temos quadros gravíssimos e pode-se desenvolver sempre que a mãe que nunca teve varicela apanha varicela nas primeiras 20 semanas de gestação. Daí também nós temos que ter o cuidado de avaliar sempre os nossos adolescentes, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, para perceber que se não tiveram varicela, eles devem fazer. E eu aí acho que estamos a falhar um pouco. São poucos adolescentes que não tiveram varicela, como já vimos para trás, mas tem que haver uma atenção redobrada a este grupo, a esta faixa etária, porque passado alguns anos as raparigas vão engravidar, vão ser mulheres que vão engravidar, e nós não queremos varicelas congénitas, porque podem ser mesmo muito, muito graves. Daí, reforçar a necessidade de vacinar os adolescentes. Mais do que estamos preocupados em vacinar crianças, temos que nos preocupar em vacinar os adolescentes. Mas em relação à varicela congénita, há alguma noção de como é que ela está presente em Portugal? Se há muitos casos, poucos casos, mais nos últimos anos, menos? Há poucos casos, não sei dizer de cor a prevalência, mas há muito poucos casos, porque pronto, também, apesar de tudo, a varicela nas grávidas nós conseguimos também diagnosticá-la bem. E, portanto, podemos estar atentos a possíveis malformações e eventualmente, se for a opção dos pais, até podem interromper a gravidez se for no timing legal para isso. Mas são quadros potencialmente muito graves. Claro. Vamos talvez, encaminhando-nos aqui para o final, voltar um bocadinho ao início. Quais são os primeiros sinais? O que é que os pais devem fazer? Como é que se trata? Quais são os melhores truques? Ok. Primeiro, atentos ao que eu disse atrás, ao tempo de incubação, mais ou menos 2 semanas. Isto nós sabemos que quando surge o primeiro caso, por exemplo, num jardim, numa creche, passado 1 ou 2 semanas, eles vão começar a aparecer todos também com varicela. Portanto, é suposto que seja assim. Depois, perceber que as manifestações da varicela são mesmo muito típicas. São umas borbulhinhas que aparecem no corpo todo, muito caracteristicamente aparecem na face, no couro cabeludo, e depois vão-se estendendo para a periferia, evoluem ao longo de 3, 4 dias e não surgem todas ao mesmo tempo. Aliás, este é o grande achado que nos permite fazer o diagnóstico de varicela. É perceber que as borbulhinhas não estão todas no mesmo estadio de desenvolvimento. Elas começam por ser umas borbulhinhas vermelhas, depois ganham aquela cabecinha, aquela bolinha de água, também muito típica da varicela, as vesículas, e depois rebentam e ficam com crosta. Na verdade, para nós diagnosticarmos uma varicela, precisamos destes 3 estadios. Muitas vezes, quando está no início não tem, nós já sabemos que vai ser até pelo próprio contexto e fazemos logo o diagnóstico. Mas, para ser purista, precisamos destes 3 estadios. Para além das borbulhinhas, pode surgir também febre, e aqui, atenção à febre, mesmo que seja elevada e muito, com picos bastante curtos, só se pode usar paracetamol para a febre. Não se deve utilizar o ibuprofeno. E alguns pais não sabem isto, e é muito importante porque há uma complicação da varicela, aquela que eu falei há pouco, daquela infecção mais profunda dos tecidos, dos músculos, que aumenta o risco quando nós tomamos ibuprofeno. Portanto, para a febre só se pode dar paracetamol, e faz sentido dar também algo para aliviar a comichão, porque estas borbulhinhas causam muita comichão à criança. Portanto, dar medicação para aliviar a comichão, o paracetamol para as dores ou para a febre, e eventualmente ficamos
Claro. Por aí. Há um dos cuidados também que muitos pais ou não têm a informação correta ou há aquela ideia de que quem tem varicela, de quem está com varicela, tem de ficar não sei quantos dias em casa, só pode sair à rua depois de X dias, só pode apanhar sol quando as crostas estiverem todas cicatrizadas. Quais são os melhores conselhos para os pais, Dr. Hugo? Perfeito, ótima questão. Isto agora ficaríamos horas a falar sobre as crianças ficarem em casa ou não quando estão doentes. Pela criança, não tem propriamente risco a criança estar na rua, passear, estando com varicela. Atenção, porque as pessoas dizem, está com o sistema imune em baixo. Não é por aí. A criança, se estiver com a roupa adequada à temperatura ambiente, pode perfeitamente andar na rua, passear, brincar, não tem problema nenhum, senão acaba por ser duplamente penalizada. Está penalizada porque está doente e penalizada porque tem que estar fechada em casa por estar doente. Não há problema nenhum, mas a varicela é altamente contagiosa. Há estudos que dizem que chega quase aos 100% de contagiosidade. Ou seja, a criança pode brincar, mas não deve contactar com pessoas de risco, nomeadamente grávidas que nunca tiveram varicela, pessoas imunocomprometidas. Portanto, o contacto com estas pessoas de risco não deve acontecer. Mas não é obrigatório que a criança fique fechada em casa. Ela pode brincar, não há problema absolutamente nenhum. Relativamente ao sol, a verdade é que a nossa pele é uma barreira física para uma série de agressões, nomeadamente até para a própria radiação solar. Se nós temos estas borbulhinhas que rebentam, que ficam em crosta, se a criança apanhar sol enquanto a pele está assim mais sensível, mais lesada, pode ficar com mais marcas. É verdade. Portanto, se pudermos evitar logo naquela primeira fase, é aconselhável, só quando a pele já estiver recomposta que faz sentido apanhar sol, e deve-se utilizar sempre um bom protetor solar, de preferência um protetor solar mineral, que não seja absorvido pela pele e que revista a pele à sua superfície para impedir a entrada da radiação solar. Não é proibido andar cá fora, mas os cuidados com o sol são importantes. Claro. Já agora, porque estamos também nessa época, água do mar. O do mar não tem propriamente mal. Nós temos que perceber também que as manchinhas, as borbulhinhas da varicela geralmente são profundas, afetam várias camadas da pele. Por isso é que as pessoas ficam com marcas quando as crianças coçam e tiram as crostas. Como as crostas são profundas, nós ao tirarmos as crostas vamos fomentar o surgimento ali de uma cicatriz, de uma marca. Se a crosta sair por si, quer dizer que a pele vai recuperando de baixo para cima, empurra a crosta e, portanto, a crosta só sai quando a pele está verdadeiramente formada. Qualquer umidade pode amolecer as crostas e ajudá-las a sair precocemente, deixando marcas. Mas a água do mar não tem propriamente mal para os meninos com varicela. Agora, se a criança ainda tem crostas, estando na água do mar, está a apanhar sol e se calhar não devia, e também, ao serem as crostas, aumenta o risco de ficar com marcas. Só isso, mais nada. É apenas uma questão estética. Sim, para além de que na praia dificilmente estarão sozinhos se estiver temperatura para irem para o mar. Claro. Portanto, também temos o risco de contágio das outras pessoas. Óbvio. Dr. Hugo, muito obrigada por ter estado connosco em mais este podcast de vacinação. Muito obrigado, eu. Proteger o futuro. Abordámos as complicações causadas pela varicela e também as indicações para a vacinação contra a mesma. Agradeço aos nossos ouvintes terem estado desse lado. Até ao próximo podcast.